E é um problema posto pela Clarice Lispector. Só um instantinho. Bom, eu trouxe aqui 3 crônicas da Clarice, mas eu analisei só 2. A minha proposta era de tentar analisar as 3, mas eu não consegui porque essa primeira crônica aqui realmente me deu muito trabalho. Então, este é o problema que eu trouxe para vocês. É uma crônica da Clarice Lispector, que foi publicada no Jornal do Brasil no dia 19 de agosto de 1967. Então, As Crianças Chatas. Na semana passada eu trouxe uma crônica também sobre crianças, e a minha proposta era de ter analisado A Morte da Tartaruga e depois essa daqui. Mas foi até bom, porque depois eu peguei essa daqui para ler de novo e ver a análise, eu mudei tudo. Porque essa é a questão dos textos, né? Os problemas que eles nos colocam. E numa primeira tentativa, eu fiz uma análise, depois não gostei, achei que não era aquilo, aí fiz de novo, aí fui tentando até que o texto me deu um nó, né? Mas eu trouxe uma proposta de leitura dessa crônica, então vamos lá, vamos lê-la, né? Não posso. Não posso pensar na cena que visualizei e que é real. O filho está de noite com dor de fome e diz para a mãe: estou com fome, mamãe. Ela responde com doçura: dorme. Ele diz: mas estou com fome. Ela insiste: durma. Ele diz: não posso, estou com fome. Ela repete exasperada: durma. Ele insiste. Ela grita com dor: durma, seu chato. Os dois ficam em silêncio no escuro, imóveis. Será que ele está dormindo? Pensa ela toda acordada. E ele está amedrontado demais para se queixar. Na noite negra, os dois estão despertos. Até que, de dor e cansaço, ambos cochilam no ninho da resignação. E eu não aguento a resignação. Ah, como devoro com fome e prazer a revolta. Gente, em casa está uma barulheira, então vocês vão ouvir serra aqui o dia inteiro. Então, qual é o problema desse texto, né? A primeira vez que eu analisei, eu centrei a minha análise na narrativa da mãe do filho. Então, foi um percurso que está realmente apresentado aqui, né, dessa relação entre a mãe e o filho. Mas tem um narrador em primeira pessoa, né? Aliás, que é onisciente, né? Que fala, que tem as primeiras falas, né? Não posso pensar na cena que visualizei, que é real. E aí, fui lendo. Na minha cabeça, todas as vezes que eu pego esse texto, na verdade, essa não é a primeira vez, mas todas as vezes que eu pego esse texto, para mim, esse narrador é a mãe. É essa mãe. E eu sempre acho que é a mãe, porque é a mãe que é como se eu imagino assim, né? Eu vejo esse texto assim. Ela sai daquela cena e vê aquela situação. É como se ela estivesse analisando aquela situação. E aí vocês me perguntam, né? Ah, mas lá no final o enunciador fala, né? Ela grita, né? Durma, seu chato. Os dois ficam em silêncio no escuro, imóveis. Será que ele está dormindo? Pensa ela toda acordada. Tem a terceira pessoa. Aí ele está amedrontado demais para se queixar. E aí ela finaliza, né? Até que, de dor e cansaço, ambos cochilam no ninho da resignação. Mesmo que tenha essa terceira pessoa, né? O narrador coloca essa terceira pessoa, eu ainda continuo achando que trata-se
da própria mãe, que vê aquela situação e tenta se distanciar, né, da relação entre ela e o filho, dessa relação dolorosa, né, de dor e sofrimento por não ter o que comer, literalmente. E aqui, esse filho é muito diferente do filho da morte da tartaruga, né? Porque aqui o menino está realmente com fome e ele não consegue dormir porque ele está realmente com fome. E aí eu entendo essa fome, a fome mesmo, da falta de alimento. Então, eu percebo esse narrador que é essa mãe e ela se distancia dessa cena porque quando ela está com o filho, ela tem que ser resignada para ela não manter o desequilíbrio maior do filho, né? E tentar manter esse ninho, por mais que resignado, manter esse ninho com uma determinada harmonia, por mais que ela tenha gritado com o menino. Né? E aí, quando ela finaliza realmente, né, quando o enunciador finaliza realmente esse texto, né, e eu não aguento a resignação, como eu devoro com fome e prazer a revolta, então acho que se confirma para mim, né, de que essa mãe é realmente, que esse enunciador é realmente essa mãe. Então, esse é o problema que eu vejo nesse texto. E aí, na primeira leitura que eu fiz, na primeira análise que eu fiz exatamente como um narrador onisciente, que faz parte daquela situação, mas ele está distante, né? É um narrador onisciente que sente, que percebe, que vê e sente tudo que se passa, e realmente está contando a história de uma mãe e de um filho. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse narrador é tão onisciente assim por ela ser essa mãe. Né? Então, na verdade, seria aí um narrador personagem. Mas é esse o conflito da história. E aí, no final das contas, eu trouxe para vocês a minha segunda versão da análise, que é a do narrador, do segundo ponto de vista do enunciador. Então, vamos ver aí se deu certo, se vocês concordam, se vocês não concordam, né, qual o posicionamento de vocês. Antes, porém, de mostrar para vocês o que eu apresento, o que eu organizei, eu gostaria de saber de vocês. Nessa leitura rápida, né? Eu gostaria de saber de vocês, como é que vocês enxergariam nesse primeiro momento, assim, né, de apresentação desse texto, qual caminho vocês escolheriam? O desse enunciador, que é um narrador observador, que realmente ele só vê uma história e nos conta, ou se realmente esse enunciador é a própria mãe, que se distancia da cena para entender a cena, para perceber a cena, e no final ela se mostra aí resignada quando ela está com o filho, mas por dentro ela é essa mãe revoltada por não poder sanar essa dor que o filho está sentindo, que é a dor da fome. Quem foi que me chamou de insensível na semana passada, na última aula? Foi você, Leandro? Ou foi o Rubens? Imagina, eu não. Eu acho você muito sensível. Então foi você, Rubens. Janice, Foi. essa fome dessa criança é fome literal mesmo, né? Ela está com fome mesmo, né? Eu acho que sim. Então não é birra, não é manha, porque realmente, gente, e aqui não é uma fomezinha de um dia sem comer, parece que é uma fome já de dias, né? Aquela fome assim que você não aguenta mais. E eu acho ainda que esse enunciador é a própria Clarice Lispector, porque ela viveu essa situação, né? Depois que ela se separou do marido, né, ela viveu essa situação de falta na casa dela, né? Então, quando a gente mas aí não está dito aqui no texto, né? Aí são leituras que a gente começa a fazer, né, da escritora, e essas informações nos chegam. Elismar, o que você acha? Sim, Sebastião? Eu estou pensando aqui nesse visualizei, né? E que é real. Na verdade, é uma relação que
o narrador, né, que se coloca em primeira pessoa e que parece ter um insight espiritual, né? Uma cena que eu visualizei. Então, é como se ela tivesse sonhado, como se tivesse aparecido na cabeça dela, e aí ela fala e que é real, né? Então, é uma coisa que ela entendeu que existe no mundo e que existe mesmo, que ela visualizou porque ela sentiu isso, né? Mas aí ela diz, isso é real, né? Isso acontece. Então, esse visualizei e este real, me parece que há uma duplicidade de personagens. Esse visualizei, de fato, é uma mulher porque ela sabe exatamente como as mães falam. Então, com doçura, a mãe nunca usaria o imperativo. Então, ela fala dorme. E aí, depois, a partir do momento que ela não está mais falando com doçura, ela passa para o imperativo. Durma, durma, seu chato. Né? Há uma progressão aí, né? A mãe vai com Exatamente. a paciência e depois vai perdendo a paciência, vai perdendo a paciência. Então, é uma mulher que fala. O narrador, a enunciação é feminina, né? E também o que me chamou a atenção é o processo de coordenação, que vai mudando, a temática vai mudando, né? E tem muito conectivo E, que são fases posteriores. Então, ela realmente está contando uma narrativa, né? Do modo como ela visualizou, né? Como é que essa narrativa vai. Então, eu acho que são... o que ela está querendo dizer é que a mãe e o menino são seres imaginários, que não é uma história verdadeira, que existe, que isso acontece em muitos lugares, mas essa não é uma história verdadeira. Ela visualizou. Então, ela está contando uma coisa que ela imaginou porque ela sabe que isso é real. Então, eu vejo assim o narrador e a enunciação como seres diferentes das personagens, mas uma coisa você tem razão, é uma mulher e é uma mãe, né? Porque ela sabe exatamente qual é a dificuldade, né, de falar com um filho que está tendo necessidades. Foi isso que me passou de repente, assim. Seu Elismar, concorda? Como você vê esse texto? Você está aí? Pedro? Henriquinho? Eu estou seguindo a mesma linha de raciocínio do Sebastião, do professor Sebastião. Né, quando não posso pensar na cena que visualizei que é real. Então, é real no sentido de que acontece, né? De mães que com o filho com fome, não tem o que comer, e a mãe forçando uma situação, no caso aí, para dormir, para esquecer a fome. Estou bem na linha do Sebastião mesmo. Bom, mas é complicado esse texto. Nossa, demais, demais. Lutei com ele e não consegui ver assim, né? Esse visualizou, né, na mente, mas realmente é uma possibilidade também, né? Acho que eu já fui mais para a linha da concretização, né, de ser essa mãe mesmo que é o próprio anunciador, né, e quem narra a história. Então, assim, o meu caminho foi esse. Daí realmente não me passou pela cabeça, Sebastião, essa leitura, né, de que o enunciador que o enunciador é feminino, sim, mas que foi só uma idealização. Não, na verdade, eu não vejo. Na verdade, eu vejo mesmo como um insight espiritual, Sim, né? sim. De alguém que está tão ligado no mundo, está tão ligado nas coisas do mundo, que as verdades lhe aparecem na mente. Isso, né? Então, por isso que ela fala visualizei e não presenciei, não via. É verdade, é verdade. Eu não me liguei a essa, não me atentei a essa questão.
né, dessas palavras, né, desses termos, né, dessas oposições de visualizar e de presenciar. É porque realmente, se fosse presenciar, aí não teria como questionar, né? Discutir sobre essa questão, mas a visualização, sim. E então eu peguei o termo visualizar, mas fui para o lado da presença, né, da presentificação ou da forma como ela presenciou, né? Eu fui mais para peguei essa linha, né, de raciocínio. E aí eu trabalhei com essa perspectiva do que é real e do que é irreal. Então, quando eu pego aqui o início, né, no nível fundamental, né, o que é afirmado, o que é negado no texto, então a afirmação do irreal, quando o enunciador se nega a pensar na realidade. Né? Então, eu peguei esse caminho. Né? Então, é real isso. É real que as crianças passam fome, que as mães passam fome, né? E não tem muito o que fazer às vezes, né? Aquela mãe naquela situação. E aí é uma situação que é automática. Né? À medida que ela nega o que é irreal, que ela afirma o que é irreal, ela nega que essa situação de irrealidade quando o enunciador mostra a realidade que é cruel, né? E automaticamente a afirmação da realidade quando o enunciador mostra a realidade seguida da resignação. Eu acho que ficou confuso. Eu não sei se... Você vai trabalhar com a afirmação da realidade e a negação da irrealidade? Eu vou trabalhar assim? com a afirmação da realidade. Ela está afirmando a realidade. Ela nega o que é irreal, o que é real. Tá. Né? Porque é real. Então, eu vou trabalhar com a afirmação da realidade. Porque no final, o que é afirmado é o que é real. Não é mesmo porque está dito aqui no texto, né? É real. Acho que a forma como eu escrevi aqui, né? Ficou estranho. E aí, no quadrado semiótico, nós temos esses percursos prováveis, né, dos contrários, dos contraditórios e do que é implicação, né, quando nós jogamos nesse quadrado para visualizarmos os caminhos ou as articulações, né, possíveis desse texto. Né, e o real eu coloquei como o que é eufórico, né, lembrando que o que é eufórico não é o que é, na verdade, bom, feliz, mas aquilo que é afirmado no texto, né? Porque essa situação não é uma situação boa de se ver, né? Mas é o que é afirmado no texto. É a realidade da cena, né? Na perspectiva desse enunciador. Bom, aqui eu coloquei algumas isotopias, né? Que eu fui observando, fui encontrando nesse texto e fui colocando a potência e a impotência tanto da mãe quanto do enunciador, né, porque elas não têm como, naquele momento, resolver aquela situação, aquele problema. A resignação, eles não estão, de fato, a potência e a impotência não foram ditas, de fato, no texto, né? Nós não temos aí a lexicalização dessa oposição. Temos uma situação que demonstra, né, uma impotência da mãe em saciar a fome, resolver, né, o problema da fome do filho, da dor, né, da fome do filho. O real e o irreal foi o que eu tomei como percurso, né?
A resignação e a revolta que estão lexicalizados no texto, mas aí eu peguei essa resignação e essa revolta como as paixões que estão lexicalizadas e muito presentes no texto, de forma até assim bem assim revoltada mesmo, né? Quando ela coloca aqui essa questão do ninho da resignação, porque ninho é algo que denota aconchego, né? Acolhimento. Então, nessa família, nesse lar, a resignação foi acolhida, porque parece-nos, pelo menos nessa situação aqui, que a mãe não vai sair para procurar comida ou não conseguiu comida, né? Aí nós vamos trabalhar com suposições. Mas o enunciador é um enunciador revoltado, né? Porque ela é muito incisiva nessa paixão dela, né? Eu não aguento a resignação, ela não suporta a resignação e ela devora com fome e prazer a revolta. Então, Eu acho que ela está falando com as pessoas todas, não estão, Janice? Ela está, quer dizer, como é um texto para jornal, né? Foi publicado no jornal, é uma provocação, né? Ela provoca ela está tentando, me parece que o texto ele vai modalizando as pessoas que leem o jornal a não serem resignadas, né? A se revoltarem também, né? Porque é isso, né? Então ela vai modalizando. Eu não vou dizer que é o leitor, né? Porque todos somos leitores, mas ela vai modalizando o sujeito. O sujeito de Estado não está no texto. Parece que o sujeito de Estado está fora do texto, né? É o indivíduo que está lendo o texto, né? uhum. Então ela vai modalizando para o leitor ficar revoltado, porque ela não suporta. Eu não aguento a resignação, né? Que as pessoas veem isso e continuam resignadas, elas não se revoltam, né? E assim, as palavras que ela escolhe para construir esse texto são bem agressivas, né? São muito fortes. Quando ela, então, assim, não é um texto de um parágrafo só, mas que é muito denso, não é? Que assim machuca mesmo, né? Quando lê, deixa a gente assim, nossa, será que eu entendi mesmo esse texto, né? É isso mesmo? Porque quando ela coloca aqui, né, o filho está de noite com dor de fome. E essa noite negra aqui? Então, assim, são termos muito fortes, né? Dor de fome, a noite negra, que mais? Negra não poderia ser, noite negra não poderia ser uma referência à população negra que vive essa circunstância quase sempre? Quer dizer, pelo menos nesse período, né? Acho que sim, eu tomei Rio de como. Janeiro, eu acho que eu tenho na noite negra os dois estão despertos, né? Eu tomei como aquela noite que nunca acaba, né? E o dia não amanhece e aquela eternidade e aquele sofrimento também passa a ser eterno, né? Porque os dois estão despertos, até que de dor e cansaço. Então, essa noite negra eu não vi como referência à população, né, negra, mas eu vi como a referência a essa noite que nunca termina, porque quando sofremos, né, a nossa noção de tempo é muito diferente, até que de dor e cansaço ambos cochilam, eles não dormiram, eles só cochilaram, né? Tal é o sofrimento, tal é essa dor. Não é? Mas eu acho que nós podemos sim tomar sob essa perspectiva também, não é? Porque quando eu penso também na população que é negra, não é só a população negra, né, que vive essa situação, porque tem os brancos também que vivem essa situação, não sei. Aí talvez pudéssemos discutir
né? Então, mas eu acho que eu estou vendo uma coisa polêmica, né? Sim, Porque ela poderia colocar noite difícil, noite é, longa, tal. Como ela não suporta a resignação, ela está usando terminologia que assim despertem as pessoas. Então, aham, esse negra pode ser uma referência à falta de luz do ponto de vista da sabedoria, da falta de luz mesmo, de eletricidade, de luz, né? Porque eles não têm o que comer, vai é, pagar luz ou vela ou como, né? Então, na noite negra, na escuridão mesmo, na escuridão espiritual, na escuridão moral, na escuridão real, né? Então, é a é, escuridão, né? concordo. Mas essa noite negra faz referências a vários elementos, né? O Rubens colocou aqui, para mim, é uma referência às condições dos escravos ao serem recolhidos para a senzala. Muitas vezes dormiam sem ser alimentados, mesmo após um dia de trabalho exaustivo. Sim, Rubens. Mas a questão aqui é que eu acho que não precisamos tomar, não esse texto como referência somente ao sofrimento dos negros, mas a todos aqueles que se encontram nessa situação. Então, que você descreve, né, aqui no chat, mas não somente aos negros, mas a todas as pessoas que vivem essa situação, né, independentemente da cor, né, porque tem muitas mães, tomando aí a população brasileira, né, quantos por cento de pobres e quantos por cento de ricos, né? Quantos por cento de miseráveis, né, de misérias, porque isso aqui não é pobreza. Essa situação visualizada é de miséria total, né? Porque o pobre ainda, male male, ele consegue uma coisa ou outra, né? Para se alimentar. Mas o miserável não. O miserável é aquele que está desprovido completamente. E aí eu concordo plenamente com o Sebastião, né? Sim, exatamente, Ana. Exatamente. Tem muita gente branca que vive na miséria e fome, né? Indígenas, né? Brancos, negros. Por isso, eu acho que esse Noite Negra pode fazer referência, sim, ao estado espiritual, emocional, financeiro, né, de falta mesmo, é a falta mesmo. Né? E nós estamos no ano de 1967, né, gente? Hoje, esse termo talvez não fosse aceito, né, se fosse publicado numa crônica, no jornal hoje, né? Talvez não fosse aceito por causa da discussão em torno da nomenclatura referente aos negros, né? Sim, Pedro? Pois é, Janice, eu estava aqui refletindo justamente sobre essa data, 1967, praticamente um ano e alguns meses do pós-golpe de 64. Então, assim, Uhum. não sei, eu estava tentando lembrar como que foi os primeiros anos da ditadura, se de alguma forma poderia estar fazendo até uma certa referência ao contexto, aí pegando o que o Sebastião disse, né, das pessoas, do que elas estão passando aí nessa questão da fome. E aí, se essa parte específica, Noite Negra, levando, né, o próprio contexto do início da ditadura mesmo, se não poderia estar essa referência também. Aí não seria uma super interpretação. Eu não sei, Pedro. Eu não pensei nessa possibilidade, porque acho que a ditadura militar ela foi igual esse texto aqui, né? O estado da mãe, ela foi se intensificando com o tempo, né? Eu não sei se com o golpe militar, os militares já começaram assim, de forma tão incisiva com os seus rivais, né? Com os seus oponentes. Eu nunca li sobre essa perspectiva, né? Eu nunca li sobre a ditadura militar, sobre essa perspectiva, sobre essa perspectiva da intensificação, né? Se eles começaram mais devagar ou se eles realmente já foram incisivos desde o início. Parece que sim, né? Realmente eu nunca fiz essa leitura. Nesse período é o período em que, bom, eu já era nascido, né? Vocês não, mas eu já era nascido, tinha 2 anos de idade nesse período, mas eu me lembro que, assim, com 5, 6 anos,
Aí, em 70, tinha muita gente que se escondia na fazenda, né? Pessoas que eram consideradas subversivas e que não conseguiam asilo no exterior porque não eram famosas, né? Então, as pessoas famosas conseguiam asilo, né? Mas as pessoas comuns, elas se escondiam, e é assim, por exemplo, que acabou acontecendo a guerrilha do Araguaia, porque as pessoas perseguidas fugiam para o meio do mato e se juntavam no lugar onde podiam sobreviver juntas, né? Então, esse é assim, e o AI-5, né, que é de 1970, ele não vai ser imposto por acaso, porque a população está em pé de guerra, né? Com o governo, né, militar, já estão em pé de guerra mesmo, 70 já é, assim. Então, este período, eu acho que ela está bem, quando ela chama a revolta, eu acho que é o período que realmente as pessoas começam a se revoltar. Esse texto, eu acho que ele está bem no início dessa revolta popular, né? Parece que esse texto ele põe na boca das pessoas que eram conscientes dessa verdade, para elas gritarem que as pessoas deviam se revoltar, que elas não podiam ficar resignadas, né? Então, por isso, eu acho que o Pedro lembrou uma coisa interessante, assim, eu não tinha pensado nisso, não. Mas lembrou uma coisa interessante, né? Que é bem o auge, o momento em que a população começa a se revoltar, né? Que há uma divisão clara na população, aqueles que ficam resignados e aqueles que se colocam revoltados, né? Então, que vai culminar no chamado AI-5 em 70. Aí nós teríamos um outro percurso, Pedro, e você vai elaborá-lo para nós. É um outro percurso, exatamente. Porque aí... Agora todo mundo vai ficar calado, ninguém mais... Porque aí nós temos uma metáfora, né? Um texto metafórico. Aí nós teríamos que ler esse texto como uma metáfora. E essa leitura é bem pertinente, Pedro. Eu acho que cabe bem nesse texto, porque aí nós podemos ver essa relação maternal aqui, né? Esse diálogo entre a mãe e o filho, sob essa perspectiva da ditadura militar mesmo, né? Desse período escuro, dessa noite negra, dessa noite difícil, dessa dor de fome, sob a perspectiva da ditadura. É bem pertinente, né? Eu não tinha pensado mesmo. Mais uma perspectiva aí de análise desse texto. Então vamos lá, gente. Vamos continuar aqui, então. Eu coloquei aqui, né, capacidade versus incapacidade, que é praticamente a mesma coisa de potência e impotência, bem-estar, mal-estar, dor e satisfação, sofrimento, felicidade, fome versus saciedade. Eu coloquei aqui esse saciedade, mas saciedade é estado de uma pessoa completamente saciada, satisfação completa, plena, satisfação do apetite. Eu não sei se ela caberia aqui, mas eu coloquei mesmo assim. No nível narrativo, eu fiz aqui o programa narrativo de todo o texto e coloquei aqui mesmo, né, nessa análise, não fiz igual o da Tartaruga, porque é um texto pequeno e dá para nós fazermos aqui mesmo, né? Então, eu fui pegando oração por oração para tentar observar aí, enxergar aí esse percurso narrativo dessa história, né? Então, eu pego o primeiro, começo lá da primeira oração, não posso pensar na cena que visualizei que é real. Aí eu coloquei a função não poder pensar, e o sujeito do fazer é a cena, que age sobre o sujeito do estado, que é o enunciador, né, que tem uma visão da realidade. Né? E nessa oração também, eu coloco a função como visualizar, mas da mesma forma, né, o sujeito do fazer é a cena, o do estado é o enunciador, e o objeto de valor aí, né, o enunciador entra em conjunção com esse objeto de valor realidade. E quando eu pego todos esses programas narrativos, eu tenho aqui um texto que trabalha com a conjunção, né? É um texto conjuntivo, é um percurso conjuntivo.
A segunda oração, o filho está de noite com dor de fome. A função é estar com dor de fome. O sujeito do fazer é a fome. O sujeito do estado é o filho, que entra em conjunção com o objeto valor dor. Diz para a mãe, estou com fome, mamãe. É um outro programa narrativo em que a função é o dizer. O sujeito do fazer é a fome. O sujeito do estado é o filho. E que entra em conjunção com o objeto valor, diálogo com a mãe. Aí aqui, gente, eu fui fazendo dessa forma, mas para observar esse texto mesmo. Mas nesses casos aqui, Sebastião, não há necessidade, né? É mais como uma prova mesmo, né? Por exemplo, nesses diálogos, né? A função, dizer, igual, aí depois eu coloco, né? Ela responde com doçura, dorme. A função, responder. O sujeito do fazer eu coloquei como fome, o sujeito do estado é a mãe, que entra em conjunção com o objeto de valor, resposta com doçura. Aí eu fui fazendo assim, da forma como eu visualizei esse texto. Né? O que vocês acham, gente? Vocês fariam dessa forma, fariam diferente? Como vocês visualizam esses programas narrativos? Aí o sexto, né? Ele diz, mas estou com fome. Então, o fazer é dizer à mãe, o sujeito do fazer é a fome, o do estado é o filho. Então, nesse diálogo aqui entre a mãe e o filho, o sujeito do fazer é a fome, porque é a fome, ou a dor da fome, né? A dor de fome, que estimula esse diálogo, né? Esse fazer entre a mãe e o filho. Porque se não existisse essa fome, esse diálogo aqui não existiria, né? Eu vi dessa forma, tá? Então, nesse diálogo, em todos os momentos, né, eu coloquei a fome como sujeito de fazer, e o sujeito do estado, o filho, quando ele pergunta, e a mãe, quando ela responde, certo? Eu segui essa lógica do diálogo mesmo, né? Então, mas eu fiz dessa forma para ir mostrando a intensificação, né? Então, primeiro, a mãe responde com doçura. Depois, o menino fala, né? Vai insistindo, estou com fome, né? Sinto muito, mas eu estou com fome. E a mãe responde depois de forma imperativa. Então, vai graduando. Então, eu destrinchei esses programas narrativos, na verdade, foi para mostrar como há essa evolução, essa progressão do estado da mãe, né, com a dor do filho. Então, ela começa com doçura, depois vai para o imperativo, depois fala de forma exasperada, ou seja, com menos paciência, até que ela grita. Mas o grito dela é de dor. Não é aquele grito de mãe que, ai, menino, de mãe impaciente, só porque ela... Só não, né, gente? Mas de mãe impaciente porque perdeu a paciência. É um grito também de dor. Então, é um texto que demanda essa atenção a essa dor. Então, o filho está com dor de fome e a mãe grita com dor. Porque não é uma situação, né, que essa família está vivendo assim, tranquilamente, né? Os dois ficam em silêncio no escuro, imóveis. A função é ficar. O sujeito do fazer é a fome, porque é a fome que vai estimular, né? O sujeito do estado, mãe e filho, a entrar em conjunção com o silêncio e a imobilidade, né? Ou o estar imóvel. Será que ele está dormindo? Pensa ela, toda acordada. Aqui nós temos esse pensa ela toda acordada, né? O enunciador, né? Que é aliás, o narrador onisciente, né? Estar é a função, o sujeito do fazer é a fome, o do estado é a mãe, que entra em conjunção com a dúvida sobre o estado, sobre a situação do filho. Coloquei estado aqui, mas sobre a situação do filho.
ele está dormindo? Ou ele morreu de fome? Poderia ter pensado, né? Eu não coloquei esse programa narrativo aqui referente ao narrador onisciente, né? E ele está amedrontado demais para se queixar. A função é estar. Essa frase, essa oração é também do narrador onisciente, né? O sujeito do fazer é a fome, o sujeito do estado é o filho, e ele está em conjunção com o objeto de valor medo, mesmo sendo uma frase, uma oração, né? Desculpa, uma oração dita pelo narrador onisciente, ela faz referência ao filho, por isso eu coloquei aqui que o sujeito do fazer é a fome. Na noite negra, os dois estão despertos. A função é estar despertos, né? O sujeito é a fome, o sujeito do fazer é a fome, o do estado é a mãe e o filho, que entram em conjunção com o objeto de valor despertar. Até que, de dor e cansaço, ambos cochilam no ninho da resignação. A função é cochilar, o sujeito do fazer é dor e cansaço, e o sujeito do estado são, né, a mãe e o filho, que entram em conjunção com o objeto valor esgotamento. E eu não aguento a resignação. A função é não aguentar, o sujeito do fazer é a cena, que age sobre o sujeito do estado enunciador, que entra em disjunção com a resignação, porque ela não suporta, ela não tolera a resignação, e a como eu devoro com fome e prazer a revolta. A função é devorar, o sujeito do fazer é a cena, que age sobre o sujeito do estado, que é o enunciador, que entra em conjunção com a revolta. Então, esses são os percursos narrativos que eu desenvolvi. Não sei se vocês... Então, Janice, eu gostei bastante desse seu percurso aqui, porque, na verdade, eu colocaria, né, no Instância Profunda a resignação como disfórica e a revolta como eufórica, né? Porque o percurso é da resignação à revolta, né? É. Ela passa por esse caminho, e o caminho é do enunciador, como você está chamando, do eu, né? Porque é ele que faz o percurso do estado, né? É ele que passa por esse percurso do estado, né? Da resignação até a revolta, né? Eu coloquei aqui, Sebastião, o irreal e o real, porque eu pensei nisso também. Eu pensei nesse programa. Tanto é que eu coloquei aqui, né, a resignação e a revolta. Mas eu mudei de ideia e coloquei o irreal versus o real, porque é essa realidade que faz com que o enunciador chegue a esse estado. Certo. Eu pensei sobre eu não sei se talvez surreal, né? Surreal. Surreal. A nomenclatura é muito difícil, né? Chegar a uma nomenclatura realmente... Lexicalizar é muito difícil. É muito difícil. Por isso eu sempre coloco vários aqui e vejo o que seria o mais coerente para a proposta do texto ou para a forma como eu enxergo o texto. Não é? Mas eu concordo com você, Sebastião. E aí, esse foi o meu problema com esse texto, né? Como é que eu vou realmente, o que é que eu vou realmente escolher aqui para seguir, né? Que seja mais coerente com essas várias leituras que o texto nos proporciona, né? Como nós já colocamos aqui. Mas à medida que eu fui fazendo esses percursos, aí eu cheguei à conclusão de que seria melhor trabalhar com a perspectiva do enunciador e não dessa mãe com esse filho mesmo, exatamente porque é um percurso que é explorado e que desperta exatamente isso que você falou, essa paixão no próprio enunciador, né? Por isso contar essa história, né? Então vamos lá.
Aí aqui eu só mostro, né, o programa narrativo de base, indignação do enunciador com a cena que viu e que é real. Aí aqui os conflitos de leitura, né, Sebastião? Isso que você colocou e que eu coloquei agora também, né? O que você colocou referente ao percurso da revolta, né, e da resignação. Porque a indignação leva à revolta. O estar indignado leva à revolta. Né? E foi a indignação, né, de ver a cena, de visualizar a cena que é real, né, que vai demonstrando aí esse enunciador revoltado. Né? Porque se ele não se indignasse, ele não sentiria, né? Nem resignação e nem muito menos revolta, né? Então, eu considerei o programa narrativo de base, né? A indignação do enunciador com a cena que viu, aí eu coloquei aqui viu, né? E aí a gente pode trocar por visualizar, acho que fica mais coerente. Né? E os programas de uso, que são todos os outros que estão subordinados e que vão apresentar a narrativa mesmo, né? Esse percurso narrativo mesmo, né? Que estão hierarquizados a esse percurso de base. Então, não vou ficar lendo aqui, porque nós já fizemos isso nos programas narrativos. Né? Aí vem os elementos modais, a manipulação. Eu acho que esse texto, a manipulação é por provocação. E aí eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Aí aqui eu coloquei, né, de novo, né, todos os tipos de manipulação. Eu acho que é por provocação. Manipulador é a realidade, né? Que manipula o enunciador por provocação ao mostrar mãe e filho resignados com o sofrimento causado pela fome. Concordo com você, Janice. Na verdade, é uma provocação à sociedade, né? A sociedade está sendo provocada a se revoltar com relação a essa situação que muitas famílias estão vivendo, né? Uhum. Mais alguém? No início eu tinha pensado tentação. Assim, quando a gente começa a refletir, né? Então, como foi que eu decidi, né? Optei pela provocação, né? Acho que optar não seria o termo ideal. Né? A provocação. Bom, sedução não é. Não é? Intimidação também Na não é. verdade, você está falando do percurso de base, né? Porque É. nos programas de uso, né? Pode ter intimidação da mãe para o filho, né? Sim, exato. E do filho para a mãe também tem intimidação. Uhum. Aqui, mas aqui eu estou pegando o enunciador. Mas sim, Sebastião, quando nós pegamos, né, os actantes, né, a mãe e o filho realmente têm intimidação. Né? Tentação, quando o objeto é positivo. Bom, não é, né? O destinador manipulador manipula por meio do querer do destinatário, prêmio ou recompensa. Aí quando a gente pensa, né, tentação em quê, né? Então, assim, em um primeiro momento, assim, pensei na tentação, mas quando a gente vai raciocinar o texto, não tem, não é? Tem o querer do destinatário em mudar, talvez, essa situação pela revolta dela, né? Porque é a partir da revolta que algumas pessoas agem. Elas deixam de... as resignadas ficam em casa, né? E as revoltadas, muitas vezes, partem para ação mesmo, né? Talvez aí com essa perspectiva do prêmio da recompensa, mas aqui ela é provocada, o enunciador é provocado e ele provoca também, não é, a reação dos leitores. Concordam, gente? Rubens? Sim? Então vamos lá. Gente, podem falar, tá? É dolorido, né? Foi dolorido analisar esse texto, gente.
ser franca com vocês. Eu gosto muito dele pela intensidade, né? Mas a competência. Então, o que é real leva o enunciador a revoltar-se com a crueldade da cena que visualizou. Então, a realidade desperta, né, realmente, esse sentimento de revolta, né, no enunciador. E se tem a competência, tem a realização, né? Então, aqui, nós não temos uma competência e uma performance explícita no texto, porque elas estão subentendidas, né, gente, na manipulação, né? Porque muitos textos apresentam esse percurso, né? Esses elementos modais, né? Esse percurso dos elementos modais. Então, nós temos aqui um enunciador que foi provocado por uma realidade, por uma cena que visualizou que é real, e essa provocação também se estende para o leitor, e se houve a manipulação, e se nós chegamos lá no final do texto, e o enunciador fala que está revoltado, não suporta a resignação, é porque nós temos aí subentendidos nesse texto a competência e a performance, tá? A sanção é negativa, porque o enunciador não pode mudar a realidade, ele pode provocar também, mas ele não tem potência, ele não tem condições de mudar essa realidade. Eu li dessa forma. Não é a sanção negativa, pois o enunciador não pode mudar a realidade, aquela realidade, não só daquela mãe, daquele filho, né? Mas das mães e dos filhos que vivem essa situação. O que vocês acham? Bom, eu vi assim que a pergunta não foi para mim, né? Mas eu vou falar. Eu sou o xereta. Eu acho que o percurso, né? O enunciador, ele termina dizendo que ele se sente satisfeito com os revoltados, né? Então, na verdade, o texto ele faz esse percurso, né? Ele afirma a revolta como solução, né? Então, me parece que a sanção do enunciador com ele mesmo é o de ter realizado a performance de causar revolta, né? E de se revoltar, né? Então, o enunciador ele se sente realizado porque como ele se sente bem diante dos revoltados, né? Como ele devora, né? Com prazer a revolta, né? Então, eu vi o enunciador se satisfazendo nisso. Então, na verdade, ele chegou, né, a um termo positivo, né? A um termo eufórico, né? Por isso que eu falei no percurso da resignação como disfórica e na revolta como eufórica. Certo. Bom, e aí, alguém mais viu alguma coisa? Fala, Pedro, você que ficou responsável pelo percurso. E o Rubens pelo percurso dos escravos, da escravidão. Realmente, ainda acerca da ditadura, que estava aqui foi o governo Costa e Silva, quando teve a instauração do AI-5, no começo do ano. Ainda estava aqui buscando aqui mais fontes históricas aqui para ter mais elementos, até para justificar. Que ano que foi, Pedro? A instauração do AI-5 foi, peraí... Foi na década de 80, né? Não, 71.
Tá aqui. Arthur Costa e Silva assumiu a presidência em 15 de março de 67. Então, e logo depois ele instaurou o início do AI-5, AI-5. né? Uhum. É isso sim. Em 85 terminou a ditadura, né? Foi meados, né, da década de 80. 85. Em 1985 terminou a ditadura. Mais ou menos, né? Foi quando entrou o Tancredo Neves e o... Não, quando... isso. E o José Geisel, Sarney. né? E o José Sarney. Que eram biônicos, né? Eram biônicos. Sempre foram biônicos. Mas eu concordo com você, Sebastião. Vou refazer essa análise. Não, essa análise está interessante, mas está correta, sim. Mas eu acho que, como nós seguindo o léxico do texto, né, a gente vai ficar mais... É lógico que quando ela fala em resignação, ela está falando do surreal, né? As pessoas que vivem numa surrealidade. Elas são resignadas porque elas vivem numa realidade fora do mundo, né? E as pessoas que vivem na realidade, elas são revoltadas. Eu acho que isso acontece até hoje. Sim. As pessoas que se aproximam muito das condições de vida reais, elas se revoltam, né? E aquelas que se resignam na vida cotidiana e suportam, elas vivem numa realidade paralela, né? Elas não existem na realidade, né? Talvez por isso várias pessoas afirmam, né, que ter consciência é muito ruim, porque você sofre. Com certeza. Você está consciente das verdades é uma dificuldade enorme, é revolta pura, né? É verdade. Só também uma rápida olhada aqui no dicionário para o termo resignação. O item 1 já começa assim: submissão à vontade de alguém ou ao destino. E aí casa muito com o que o Sebastião acabou de falar. Sim, sim. E aí a leitura da Janice também ficou dentro do esquema. Só que eu segui mais a terminologia que está no texto, né? Para mim... Não, realmente, Mas porque... é que eu pensei pouco sobre o texto, né, Janice? Você pensou muito, é por isso que você acabou viajando. Nossa, pensei demais. Quem pensa muito acaba saindo fora da realidade, acaba ficando confuso. Não, mas não é nem isso. É porque às vezes a gente pensa muito, mas realmente não pensa no que o texto está mostrando. Porque às vezes a gente fica buscando tantos elementos que não focaliza no texto. Então, por exemplo, eu esgotei, assim, eu realmente esgotei, né? Porque eu fiz 2 análises desse texto. E não levei em consideração, mesmo sabendo tratar-se de uma crônica, e tendo ali o jornal e a data, eu não levei em consideração essa relação do enunciador com o enunciatário, né, com o leitor. Né, porque é uma crônica que é publicada no jornal. Então, ela é publicada para ela, e ela será lida por alguém ali, né? E aí eu acho que você já foi nesse percurso, né? Eu já olhei já direto nisso. Porque... Exato, e eu não. Mas é porque o outro texto que a gente leu da Clarice aqui também é uma crônica de jornal, né? Então, essa relação com o leitor está evidenciada no texto, né? Exato. Além de ser um texto em primeira pessoa, né? Quer dizer, está falando diretamente com alguém, né? Texto em primeira pessoa prevê um tu, assim, evidente, né? E realmente eu não considerei essa questão. E aí os conflitos existenciais que o texto nos coloca. Bom, aqui nas... Nossa, é um Sim, texto Pedro. dificílimo. Nossa, é curto, é pra gente pensar, vai ser fácil, mas que pedra.
Eu acho que quanto mais curtos os textos, mais difíceis se fazer a análise. Aqui nesse quadrado semiótico, né, das modalidades veredictórias, né, eu coloquei como verdade, né, nessa relação entre o ser e o parecer, porque o que nós estamos vendo é a verdade, né, é o real, né, então é um percurso da verdade, porque é e parece, né, nessa relação do ser e parecer, é e parece. Concordam? Discordam? Porque não tem como ser para mim, né, na minha leitura, não tem como ser falsidade, mentira ou segredo. Acho que não cabe aí. É justamente o contrário, né? Ela não quer o segredo, né? Ela quer a verdade, né? Então, o texto parece verdade e é verdade, né? Ela faz isso, né? E ela lexicaliza, né? É real. É real. Ela não quer que seja falso, ela não quer que seja mentiroso, ela muito menos secreto, ela quer que seja verdade mesmo. Isso. Interessante. As paixões, eu coloquei a revolta como a principal. Tem a resignação, né? Mas eu coloquei a revolta porque é a revolta, né? Porque o enunciador é o ser revoltado, né? É a paixão do enunciador, tem a resignação também, mas a resignação é da mãe do filho. Então, a revolta, né? Segundo o dicionário AIS, é o ato ou efeito de revoltar-se, grande perturbação, agitação, perturbação, sentimento de raiva, de náusea, que se expressa geralmente em atitudes, opiniões mais ou menos agressivas, indignação, repulsa, antônimo de resignação e submissão. E é uma paixão complexa, porque a revolta ela vai se intensificando, né? Acho que essa revolta, sim, ela vai se intensificando e por isso vira a revolta, né? Então passa pela raiva, passa por vários outros sentimentos, né, ou paixões até chegar na revolta, né? Na indignação, na raiva, né? E aqui nós temos esse percurso passional, né? De uma paixão complexa. Vocês veem outra paixão além dessa? Tem a paixão do medo, né? No menino, que ela fala, né? Paixão do medo. E a mãe tem a paixão do desespero, né? Que ela não consegue dormir. Ela não consegue dormir, né? Mesmo estando resignada, não dorme. Ela não consegue dormir, né? Porque tem o desespero de ver o filho com fome, né? Então, a resignação, que parece estar em todo mundo, a revolta, que parece estar em algumas pessoas, que o enunciador se coloca ali, né? E a paixão do medo e do desespero que aparecem nas personagens. As personagens ou são medrosas, ou estão amedrontadas, ou estão desesperadas, né? Os textos da Clarice Lispector são sempre assim, né? São recheados de emoções, né? Sim, Leandro? Janice, você acha que lá no título, como ela usa crianças chatas, né? A palavra chata, que o chato é a situação, né? A situação da fome. Poderia também ser entendido, não ser entendido a mais, mas dentro do percurso que você está propondo, como uma ironia a algumas pessoas que ignoram isso, se sentem constrangidas com a miséria. Eu não sei se eu estou viajando aqui, mas eu estou lembrando de um documentário que eu comecei a assistir e foi muito doloroso ver, que é aquele Garapa. É um documentário que fala da fome também. Não sei, talvez esse título também traga essa carga que possa, sei lá, fazer sentido, não sei.
Eu acho esse título super forte também, Leandro. Ele não é um acaso, não, né? É muito mais fácil você delegar a responsabilidade ao outro, né? Então, é muito mais fácil você chamar alguém de chato, de bobo, do que realmente ouvi-lo. Então, o acolhimento é muito difícil. É muito difícil. É muito mais fácil você silenciar do que você acolher. E quando eu leio esse título, eu até tinha me passado pela cabeça aquilo que o Pedro falou. Crianças chatas, aí os chatos são os revoltados. Uhum. Enquanto que aí a mãe pode ser a nação, né? Aí faz sentido para mim aquilo que o Pedro Sim, falou, né? também, eu pensei A nisso mãe é também. a nação que manda o filho dormir, né? Aí tem aquela, talvez nós podemos até fazer um interdiscurso com o hino nacional, né? Dorme em berço esplêndido, né? Ao mar azul do céu profundo, né? Então, talvez seja isso, né? Essa relação pode ser criada, né? Entre a nação e os cidadãos, né? E os chatos são aqueles que se revoltam. Que Como nós falam, estamos né? bem no auge do período da exclusão dos revoltados, né, durante a ditadura, esse texto se liga realmente à ditadura militar por esse viés, né? Ele realmente se conecta a essa ideia, né, a revolta como sendo os chatos, né? E que a nação insiste em mandar dormir, né? E no final da história, muitos ficam com medo, amedrontados, Uhum. Na e noite, outros né? desesperados, né? E a nação fica de olhos arregalados o tempo todo, porque não sabe se dormiu ou se o que aconteceu, se morreu, né? Como você falou. Exato. Então, chata para mim aí são as revoltadas. Sem contar que chato é um adjetivo bem assim, vazio, né? Uhum. Chato, né? Isso é chato. Quer dizer o Uhum. quê? Chata é porque perturba o outro, né? É, Uma pessoa chata para a gente é porque ela nos perturba, elas vão contra aquilo que a gente está fazendo, né? Elas são chatas, né? É. E aí também tem a questão das personagens, né? Chatas ou plenas, né? Personagens plenas são aquelas que são completas, né? E personagens chatas são aquelas que a gente só tem uma perspectiva. E aqui a criança foi perturbando, né? Foi pegando aí sob a perspectiva da leitura do Pedro, né? As pessoas que eram contra a ditadura militar perturbaram bastante, né? Pentelharam, né? Usaram um termo relacionado a chatas também, né? Pentelharam muito, perturbaram muito, né? Acho que sim, Leandro, é um título que, que corrobora, sim, né? Com essa narrativa, né? Essa leitura que a gente está fazendo. Bom, paramos. A gente podia fazer uma lista de percursos isotópicos que nós fizemos. Você falou no percurso, eu falei no percurso da resignação e da revolta, que o Pedro falou no percurso da ditadura militar, o Rubens falou no percurso da escravidão. Qual foi outro? Você falou no percurso da Realidade. realidade e surrealidade, e realidade, né? Uhum. Então, todos eles são recobertos, né? Nós conseguimos recobrir todos, né? Sim. Então, na verdade, o texto tem um processo de conotação e denotação muito largo, né? Extremamente largo, né? E aí a gente pode seguir, cada um pode seguir a sua inclinação na leitura, né? Sim, sim, sim. Acho que é exatamente por isso que esse texto é tão difícil, né, de ser lido, de ser analisado, né? Porque à medida que você está fazendo uma leitura, outras vão surgindo, né? Aí ele vai colocando
dificuldades para a gente, né? E aí as dúvidas, né? Para que lado eu vou? E acho que tem o percurso da fome também, né? O percurso da fome mesmo, pessoas que passam fome mesmo, né? Sim. E aí, que foi, na verdade, o primeiro percurso que eu fiz, né? O da fome mesmo. Mas aí, quando eu cheguei aqui no nível discursivo, que eu fui observar, né, essa relação do enunciador e tudo mais, aí eu voltei tudo de novo. Comecei toda a análise a partir da perspectiva do enunciador, né? Então, aqui nós temos uma enunciação enunciativa, né? Porque na categoria de pessoa nós temos um narrador intruso aí, né? Considerado de terceira pessoa, mas ele se coloca no texto com o eu, né? Não posso pensar na cena que visualizei que é real, e depois no final, e eu não aguento a resignação, como eu devoro, né? Com fome e prazer a revolta. E aí, em seguida a essa cena, né, o enunciador narra o diálogo entre a mãe e o filho sobre o estado de dor que se encontram causada pela fome. A onisciência do narrador leva a um saber. Então, a um saber o que a mãe está pensando, mesmo na noite negra, marca que o filho está amedrontado, por isso não se queixa mais, porque só o narrador onisciente pode ver, né, o que se passa, mesmo não o estado, né, do ambiente não sendo propício para se ver, para se enxergar e ver. Os atores mãe e filho estão despertos e cochilam no ninho da resignação. O narrador finaliza a história declarando que devora com fome e prazer a revolta. Então, quanto à categoria de tempo, aqui também foi um outro momento que eu tive que pensar muito e ir atrás, né, de informações, porque se a enunciação como eu coloquei aqui, é enunciativa, então nós temos. Onde foi que eu escrevi? Aqui, né? Cria efeito de aproximação da enunciação, uso da primeira pessoa, nós temos o enunciador que usa essa primeira pessoa para manter a aproximação e a subjetividade. O tempo é o agora, o espaço é o aqui. Então, o tempo é o agora e o espaço é o aqui. Então, quando eu falo sobre o tempo... tinha escrito aqui. Ela coloca o enunciador, eu sempre falo ela, porque eu sempre acho que o enunciador é feminino, né? O enunciador coloca o verbo... Mas eu acho que é feminino mesmo, você tem razão, é feminino. Sim. O enunciador utiliza, né, o pretérito perfeito. E depois ele utiliza todos os tempos no presente. Esse enunciador, no decorrer do texto, né, todos os tempos estão no presente. E quando nós pegamos esse livro do Fiorin, As Astúcias da Enunciação, ele vai explicar essa relação temporal, né? Porque esse pretérito, na verdade, utilizado pelo enunciador, presentifica a história, né? Por isso, todos os outros textos, todos os outros verbos, nós temos aí o presente, né? O tempo presente. Mas o que o Fiorin fala sobre essa relação, né? Então, achei melhor colocar aqui, né? Começa aqui nessa parte. Como é que ele analisa essa relação temporal, né? Tem o pretérito perfeito, mas tem também o presente, né? Os verbos no presente. Aí a neutralização no interior de um mesmo sistema. Então, a leitura que ele faz dessa categoria de tempo é a da anterioridade pela concomitância. O relato, o que significa isso? Nós temos, então, um relato de algo já ocorrido, que é anterior ao momento da enunciação. Essa anterioridade é apresentada não pelo pretérito perfeito, mas pelo presente. Então, visualizei, mas, em seguida, a história que deveria ser contada também no pretérito, ela é toda contada no presente. Aí
presentifica-se o acontecimento anterior para mostrar que ele tem uma ressonância no presente. Eu acho que esse texto mostra bem essa ressonância no presente, que pesa, né, as ações do presente, né? Tanto é que quando a história está acontecendo, nós estamos mais próximos dessa história, como se nós estivéssemos vivendo essa história da mãe desse filho, né? Dessa dor de fome, desse grito de dor, né? E a gente sofre com eles, né? E a categoria de espaço. A história se passa num lar, né? Não tem um espaço aqui não tem um espaço explícito, né? É um lar mesmo, é uma casa mesmo, é na rua. Onde é que essa mãe e esse filho estão, né? Não sei. Esse texto não mostra especificamente, mas existe aí essas oposições, né? Eu coloquei essas oposições de interioridade, de fechamento, de fixidez dessa mãe com esse filho, que estão fechados nessa resignação, né? Aqui eu não pego um espaço físico mesmo, né? Mas a situação que coloca essa mãe e esse filho. Não sei se eu fui clara, gente, não sei se vocês concordam. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho sobre isso, para vocês me ajudarem aqui. Aí eu coloquei aqui, né? A história se passa no lar, onde os atores dormem no ninho da resignação, mas é muito abstrato, né? Esse espaço nos remete a essas oposições de interioridade versus exterioridade, fechamento versus abertura, e fixidez versus mobilidade. Então, eu vejo, é um lar bem pequeno, pobre, muito pobre, porque a mãe e o filho estão no mesmo espaço, né? Então, é um lar de um cômodo só. Então, a interioridade aí está marcada pela falta de luz. Então, eu acho que é o contrário, né? A interioridade é afirmada, a exterioridade é negada. Negada, né? Exato. E a abertura é negada, o fechamento é afirmado. Uhum. E a mobilidade é negada e a fixidez, né, é afirmada. Né? Então, eles estão realmente aprisionados, né, na resignação. Aprisionados na resignação. Uhum. Exato. E aqui eu finalizo essa análise. Eu trouxe outra crônica, viu, gente? Eu trouxe outra crônica curtinha também, da Clarice, que tem um enunciador também em primeira pessoa, mas ele é diferente, tá? Só para nós vermos essas relações, tá? E aqui, para fecharmos esse percurso, né, essa análise, nós temos a semântica, né, do nível discursivo, né? É um texto que trata-se de um discurso figurativo por causa da presença das figuras, e essas figuras, né, a mãe, o filho, o anunciador, a noite escura, o ninho da resignação, né, nos leva aos temas, né, injustiça, fome, indignação, revolta, pobreza, sofrimento, né, violência, né, porque é uma violência, né, esse estado que se encontra essa família, né, a negação da comida, né. Concordam? Acho que faltou o termo resignação que aparece aí, que também que é uma figura importante. E você já falou das isotopias? Você vai falar das isotopias? Eu coloquei lá em cima, né? Então. Aqui eu falei o ninho da resignação, né? Na o ninho da resignação, São as figuras, né, que aparecem muito claramente no texto. Uhum. Né? Uhum. O que você ia falar sobre as isotopias? Então, porque a questão é que, quando a gente pensa nas isotopias, a gente acaba pegando essas figuras, se a gente pega elas literalmente e se a gente pega elas conotativamente, né? Denotativamente e conotativamente, a gente vai ter diferentes leituras, né? Diferentes percursos, né? E percursos de leitura, percursos
passionais diferentes, né? É muito interessante, porque tem, evidentemente, um interdiscurso, né? Uhum. Por isso que as leituras do Pedro e do Rubens são pertinentes e são possíveis, justamente porque o texto faz esse trabalho, né? É bem típico do período da ditadura militar, né? Em que há uma textualidade cifrada, né? É um código, o texto é um código, definitivamente, um código para outras realidades, né? Então, ela está falando de uma realidade objetiva, mas atingindo uma realidade conotativa, né? Uma realidade superior, fora daquela realidade mínima que está sendo narrada, né? Uhum. Então, aí nós temos diversas isotopias, né? A que são evidentes é a da exclusão social, da fome, da resignação e da revolta, né? Mas aí nós temos a isotopia da ditadura militar, né? Em que a nação tenta fazer o cidadão se calar, né? Dormir, né? Para que ele não reaja. E entre esses cidadãos tem aqueles que ficam de olhos abertos, como a mãe, que não consegue dormir. Ela não consegue. Aí ela se revolta, né? E também tem o percurso do passado, né? Que é o da revolta contra a escravidão também, que é um outro tipo de exclusão, né? Uma exclusão muito violenta. Ela está falando de exclusões muito violentas, né? Dos dois casos, a exclusão é muito violenta. Aí a única coisa que satisfaz este enunciador onipresente, mas impotente, é a revolta, que a única coisa que satisfaz é a revolta, né? Porque a revolta ela permite, pelo menos, que não haja resignação. Tem a isotopia da família também, né? Da família, mas a família não tem o pai. Família da mãe e o filho é uma família. Não, segundo a nossa lei, a família é pai, mãe e filho. Né? Não, Sebastião. A nossa lei tem o Rubens, não é isso, Rubens? O Congresso Nacional votou isso, né? Que a família brasileira é homem, mulher e criança. Então, um homem com um filho não é família. Unifamiliar, bom, aí já em lugares bem pequenos, né? Em alguma coisa mais íntima, né? Família. Tanto é que as mulheres estão sendo mais contempladas nessas verbas que o governo está distribuindo. Eles sempre procuram a mãe, né? Porque a mãe todo mundo tem. Mesmo porque tem famílias que são compostas pela avó e os netos, né? A mãe todo mundo tem, né? Uhum. O pai é que é difícil. O pai às vezes não tem. Pai some. Bom, mais alguma observação, gente? Inventar o termo mãe solo. Exatamente, Rubens. Eu tenho escutado muito. Como é que é? Mãe o quê? Mãe solo. Mãe solo, não existe mãe solteira, é mãe solo. Single mother, como dizem em inglês, né? Single mother. Uhum. E aí, gente, mais alguma observação sobre esse texto? Mais algum comentário que eu deixei passar, que eu não observei? Ou sobre a perspectiva do Pedro e do Leandro, ou foi o Rubens que Rubens que propôs. Rubens, isso. Rubens, você falou pouco sobre a sua perspectiva. Fala aí um pouco. Na verdade, ele não falou nada, né? Ele só jogou. Só provocou e caiu fora. Foi. Então, na verdade, quando eu tinha pensado nessa questão eu até estava pesquisando aqui agora, mas não encontrei ainda, mas eu vou pesquisar mais e depois eu vou fazer uma conceituação melhor. Mas quando eu falei sobre a questão
da senzala em si, eu não pensei exclusivamente na questão negra em si, entendeu? Mas na questão do pobre. Aí é onde veio a minha dúvida, porque eu não encontrei, mas eu não lembro se é no Sérgio Buarque de Holanda, ou no Gilberto Freire, em algum livro deles, que eles falam sobre isso, sobre essa questão do nosso pé na senzala, né? Um pé na senzala e um pé na casa grande. Eu imaginei nesse sentido, porque há pouco tempo agora, não sei se algum dos colegas ou vocês viram sobre isso, mas um grupo de cientistas, eles fizeram uma pesquisa, um mapa genético da população brasileira. E aí concluíram que em todas as regiões do Brasil, os nascidos no Brasil, eles têm 33% de branco, europeu, né? 33% do indígena e 33% negro. Então, nesse sentido, quando eu tinha pensado nessa questão da escravidão, não foi exclusivamente sobre a questão do negro em si, mas foi na questão da pobreza. Então, foi nesse sentido, realmente, mas assim, realmente ao negro, né? Que hoje, realmente, assim, na situação, né, pelo que eu tenho visto, que realmente, assim, hoje mesmo eu estava lendo um artigo, não sei se foi na Folha de São Paulo, no Popular, falando que a lei que garante o acesso aos negros de escolas públicas às universidades públicas, elas garantem acesso e garantem melhor formação, mas não garantem melhores condições salariais. Então, quando eu tinha pensado nessa situação, foi isso, né? Foi sobre esse garantismo que existe, mas é um garantismo de fachada, né? Inclusive, conversando com o Sebastião, é uma situação que eu estou fazendo no meu projeto para ser apresentado, falar sobre essas questões realmente, assim, do artigo 5º da Constituição, né? Que tem estampados lá, é o maior artigo da Constituição, que tem direitos individuais e coletivos, mas que, na verdade, assim, não existe. E nesse atual contexto que a gente está vivendo, no contexto político brasileiro, principalmente, criou um imaginário, foi criado um imaginário, surgiu, não sei como que surgiu, esse imaginário popular brasileiro, que os direitos para os menos favorecidos, em detrimento à classe média, eles não devem ser resguardados, né? Então, quando eu pensei nisso, por exemplo, hoje a gente discute, não quero que pensem pela questão legal ou questão partidária, mas, por exemplo, se vocês observarem, eu tenho um amigo que ele formou em direito comigo, que os pais dele são assentados. E eu sempre, assim, tive uma certa restrição à questão do trabalho, das ações dos sem terras, em terras, né? De invadir terras e tal. E aí, conversando muito comigo, porque ele tem uma formação ideológica, nem vou falar política, até porque os pais dele são assentados, e aí ele me falou que a sociedade brasileira se revolta com os sem terras que invadem uma propriedade, mas não se revolta com o grande latifundiário, que às vezes nem tem a propriedade da terra, né? Tem até o professor Benedito Ferreira Marques, que hoje ele já é falecido, mas ele foi professor, foi vice-reitor da UFG, que ele escreveu sobre a questão da propriedade. E lá ele fala sobre por que hoje, por exemplo, por que com o papel ele te garante o direito de propriedade de um grande latifundiário, sendo que a terra que inicialmente era dos indígenas, né? Então tem toda uma questão histórica realmente, porque o brasileiro ele prefere um grande latifundiário que invadiu uma propriedade, mas porque tem dinheiro, do que propriamente um pobre, né, que vai fazer uma pequena invasão, como aconteceu, por exemplo, no Parque Oeste Industrial, né, que teve toda aquela repercussão na época e tal.
Então, é uma questão realmente, assim, de formação social mesmo, né? Porque, como o Chomsky já disse, ninguém quer perder, a classe média não quer perder o status de classe média, né? Então, para isso, ele tem que manter o pobre como pobre, mas ele não tem o interesse de ser rico, mas ele não quer perder o status de classe média. Então, quando eu falei nessa questão, não foi propriamente sobre a escravidão, sobre o negro em si, né? Mas foi num contexto geral, né? Que, por exemplo, hoje se o pobre é branco e um pobre negro, eles vão brigar ali por uma questão mesmo social, né? Nesse sentido. Aí, Rubens, você falando aí que é uma briga aqui no Brasil para saber quem é branco, quem é negro, mas aí você chega no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, todos são chamados de latinos, independentemente se tem descendência europeia, todo mundo aqui é latino. É justamente assim, inclusive, um grande amigo meu, há 20 anos, ele mora nos Estados Unidos, né? Os filhos ele tem 3 filhos que nasceram lá e tudo, quando ele vem, sempre a gente conversa sobre isso, né? Sobre essas questões, né? Sobre essas diferenças culturais, né? E tudo isso. E eu já percebi isso, né? Por exemplo, ele é brasileiro, mas ele fala assim, ó, se você for para os Estados Unidos a trabalho, não confie em brasileiro. Então, quer dizer, já começou, né, já a fazer uma aculturação, né, do que é ser brasileiro, né? Exatamente. Bom, gente, a outra crônica que eu trouxe para vocês, podemos fechar, gente, a crônica As Crianças Chatas? Podemos, Janice, chega, né? Ela dá muito pano para manga, mas a gente fica o resto da vida aqui. Sim, é verdade. Bom, a outra crônica que eu trouxe é pequenininha, essa daqui. Eu disse a uma amiga, a vida sempre super exigiu de mim. Ela disse, mas lembre-se de que você também super exige da vida. Sim. Essa eu trouxe para vocês analisarem. Eu fiz também o percurso dessa. Pedro Henrique, você vai dar a sua contribuição? Nossa, essa é mais difícil ainda. Meu Deus. Essa crônica... Essa é meio uma charada, né? Tá bem uma charada, assim, né? Essa foi publicada no dia 21 de outubro de 67. Então, vamos lá. Aqui, eu coloquei a afirmação da isenção, a isenção versus a exigência, ou superexigência. Porque ela reclama que a vida superexige dela, né? O enunciador, né? Então, uma superexigência, se ela está reclamando, ela quer ser isentada dessas exigências. Só porque a amiga dela lembra ela de que ela também superexige da vida. Então, são elas por elas. Concordam com essa? O detalhe é o seguinte, né? Ela acha que a vida é super exigida dela porque ela tem uma expectativa super exigente da vida. Ela quer muita coisa da vida, né? Aí ela acha que a vida exige demais dela, mas, na verdade, me parece que ela está se punindo por ser muito exigente consigo mesma. Tá? É ela que exige demais dela mesma, é isso que eu estou achando, né? E é uma leitura meio universal, né? A gente é assim, né? A gente acha que a gente poderia ser muito mais e a gente não é, então exige demais. Talvez é essa leitura, né? Entre vida e eu, pela universalização de todo mundo se acha super exigido, mas é porque todo mundo se exige demais, né? Aí entra o perfeccionismo. Eu acho que aí entra a revolta, né? A revolta consigo mesmo. Ao invés de se resignar na sua insignificância, a gente fica
revoltado consigo mesmo, né? Aí acho que é o oposto da outra crônica, né? A outra afirma a revolta, essa pede resignação. Mas concorda com essa posição, isenção versus superexigência? O Rubens falou em autoflagelo. O Rubens faz terapia, então acho que ele pode fazer uma análise. Aí eu coloquei essa oposição na isenção versus superexigência, e a superexigência como eufórica. E a isenção, porque ela quer ser isenta, né, dessa exigência. Eu coloquei superexigência utilizando o léxico, né, apresentado no texto. Só a terapia não foi suficiente. Rubens, precisa de mais, né? Janice, poderia ser uma alienação dessa... Eu não sei se é alienação a palavra, mas poderia ser a falta de capacidade de compreender ou esperar muito da vida. Eu acho que ela está cansada mesmo. O perfeccionista é assim, né? Ele quer tudo daquele jeito mais perfeito possível. Às vezes, quando ele percebe que ele não vai conseguir, ele desiste. E esse é o perfil do perfeccionista, segundo os terapeutas, né? O perfeccionista é aquele que deixa de fazer muita coisa porque ele sabe que não vai sair do jeito que ele quer. E aí, muitas vezes, ele se frustra ou ele se resigna. Eu acho que... Desculpa. Não sei se eu não acho. Retiro, então, a alienação. Eu estava pensando numa ideia de que ela busca talvez uma felicidade, uma conquista fora de uma compreensão, fora de questões que a vida apresenta para ela. Não sei, uma coisa nesse sentido. Acho que eu pensei na alienação. Vamos ver, Leandro. Gabi, sim. Mas eu acho que tem sentido essa questão da alienação, no sentido da transferência da responsabilidade para um outro ser. A vida sempre exigiu de mim, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre aquilo que acontece comigo. E aí o outro vem lembrar ele que sim, mas você também exigiu da vida, não tem... Será que essa tentativa também, do que até pegando o que o Leandro falou, né? Alienar, colocar, passar para o outro a responsabilidade do que ou não deu certo, enfim. Eu leio essa crônica, todas as vezes que eu leio essa crônica, eu tirei de um livro dela, gente, que eu tenho aqui em casa, da Clarice, né? Dela, né? Dela quem? Da Clarice Lispector, que eu tenho aqui em casa. Esqueci o nome do livro. Alguma coisa do mundo, esqueci. E agora ele não está aqui perto de mim. Mas, para mim, o enunciador é a própria Clarice Lispector. Né? E toda entrevista, então, assim, saindo do texto aqui, né? Toda entrevista, todo texto que você lê, que eu já li sobre a Clarice Lispector, ela deixa isso muito claro. Todo mundo tem uma expectativa muito grande sobre a produção dela e sobre ela. Então, e ela também, né? Sempre exigiu muito, né? Então, eu já vejo esse texto e eu fiz essa leitura, né, do próprio enunciador mesmo, na pessoa da Clarice Lispector, e ela sob essa perspectiva. Todo mundo espera muito dela e, em contrapartida, ela também. Né? Sim, Pedro? Janice, eu estava aqui nesse caminho aqui, porque a vida sempre super exigiu. Mas espera lá, se exigiu o que exatamente? Né? Não está completando. E eu peguei mais aqui pelo texto, assim, o excesso. A questão que pega é o excesso, porque super
não é só uma exigência, é uma exigência além. Então, é uma via de mão dupla, porque a pessoa também exigiu além do esperado, né, quando a pessoa responde, mas você também super exigiu. Aí eu só fiquei refletindo mesmo, poxa, mas exigiu o quê exatamente? Aí agora, quando você traz essa informação, aí faz sentido. Pois é, Pedro, mas aí eu acho complicada essa leitura minha, né, ou essa informação, porque eu acho que, como é que eu vou, qual que seria um termo que eu poderia usar agora? Ter lido muito sobre a vida da Clarice Lispector, eu acho que influencia na minha leitura, mas influencia negativamente. Porque acho que não é intoxicar, não é esse o termo, esqueci Você agora. psicanaliza a leitura. Isso, exatamente. E, na verdade, não é isso, né, que os textos propõem, eu acho. Então, contamina, exatamente, Rubens, contamina a minha leitura. E eu já li muito sobre a Clarice Lispector e eu acho difícil ler uma crônica dela e não vê-la como o enunciador do texto. Ver uma crônica dela e não perceber a Clarice Lispector aqui sendo super exigida, porque ela é, né? Ela sempre declarou isso, né? A expectativa que as pessoas têm sobre o texto dela. Tanto é que quando ela escreveu, gente, hoje eu estou esquecendo todos os títulos dos livros dela. Ai, da Estrela Nasce uma Estrela? Não, é esse título, gente. A Hora da Estrela. A Hora da Estrela, exatamente. Obrigada, Sebastião. A Hora da Estrela, a proposta dela é de tentar escrever um texto na perspectiva do masculino, né? Não consigo. Eu leio A Hora da Estrela, eu vejo a Clarice Lispector. E essa foi... Não, a Macabea uma mulherzinha, né? Uma feminininha, né? Não tem como não ser. Qual a perspectiva masculina? Existe do no narrador, livro. né? O narrador. O livro é um livro super machista, né? Mas é um machismo do ponto de vista feminino. Aquele machismo, ele não é masculino de jeito nenhum, jamais. Macabea não tem como. Mesmo no filme, não tem como. E mesmo assim, o estilo, né? Eu leio aquele livro, o estilo da Clarice Lispector, para mim, está lá, naquele livro. Então, eu acho complicado, né? Você conhecer, acho melhor pegar um texto de um escritor que eu não tenho tanto conhecimento, porque aí eu vou menos contaminada, como você colocou aqui, Rubens. Mas, então, por que eu trouxe essa crônica, né? Eu já trouxe as crianças chatas, né? E proponho mais essa. O objetivo aqui foi exatamente desse eu, do enunciador. Né? Como é que o eu trabalhar com essa questão, né? Como é que o enunciador se colocou nas crianças chatas e como é que esse enunciador se coloca aqui nesse texto, que tem o título Sim. Sim, é verdade. Então, aqui nós já temos o percurso da modelização veredictória. Não é? É verdade. Então, nessa relação entre o ser e o parecer, então, assim, vamos pular aí, né, nessa nossa leitura, né? Vamos dar um salto lá para a semântica do nível narrativo, né? Então, aqui nós já temos uma resposta, né? Que o percurso, né, da veredicção, né, nós temos a relação entre o ser, nessa relação entre o ser e o parecer, é e parece, ou seja, é verdade. A vida super exige dela e ela também super exige da vida. Né? Mas esse eu aqui, eu tentei realmente sair dessa perspectiva da Clarice Lispector e ser essa pessoa ou esse enunciador perfeccionista. Então, pode ser qualquer um. Pode ser eu, pode ser o Rubens, pode ser qualquer um. Que se vê assim. Por quê? Nós temos também, pegando a lembrança que o Sebastião me trouxe, né, de termos uma crônica, e a crônica está ali publicada num jornal. Né? Então, quem é o perfeccionista? É aquele que exige e extrapola nessa exigência, e esse perfeccionista passa a ser um indivíduo difícil de lidar, porque nada está bom,
né? E a vida vai exigir mais dele, porque ele exige muito da vida, né? Esse ser, esse sujeito, né? Mas infelizmente tem essa intoxicação aí, nessa contaminação. Mas eu fiz esse percurso, né, da isenção. Eu quero ser isenta, eu quero ser exonerada, eu quero ser poupada também, né, porque eu quero descansar. Porque o perfeccionista está sempre em alerta, né, gente? Ele nunca descansa. Né? E aí o esgotamento, não só dele com ele mesmo, mas também das relações, nas relações. Né? E aí eu fiz essa oposição aqui, tá? Não sei se vocês concordam. Eu não coloquei o quadrado semiótico, porque aí eu fui fazendo assim mais leve, né? As crianças chatas me marcou muito na análise aqui, né? Que eu trouxe para vocês. Aí esse daqui eu fui fazendo mais assim, tem essa preocupação em colocar tudo no caminho, então vamos construir juntos. Aqui eu trouxe uma ideia para vocês, tá? Como esse percurso é curtinho também, eu fiz todo apresentei aqui, né, todo o programa narrativo de todo ele, né? Eu disse é uma amiga, então nós temos a função dizer, o sujeito do fazer é o enunciador, o sujeito do estado é a amiga, que entra em conjunção com a declaração. A vida super exigiu de mim. A função é exigir, o sujeito do fazer é a vida, o sujeito do estado é o enunciador, que entra em conjunção com as cobranças, porque se super exige, as cobranças são excessivas também, né? A pessoa nunca pode errar, ela está sempre que ela tem que estar sempre no acerto, a relação dela com os fazeres dela, né? Mas lembre-se de que você também super exige da vida, o programa narrativo é lembrar. Então, o sujeito do fazer é a amiga, que age sobre o sujeito do estado enunciador, que entra em conjunção com o objeto-valor, lembranças. Não tem as lembranças aqui, mas a amiga alerta. Lembre-se. Então, para e lembre. E se lembre, né, de como é a sua relação com a vida. A relação da vida com você é de super exigir. E a sua relação com a vida se dá como? Né? Da exigência também. Sim. Né? Acho bom que essa crônica termina assim, né? Sim. Então, a função é afirmar, o sujeito do fazer é o enunciador, que age sobre o sujeito do estado, enunciador, que entra em conjunção com o objeto de valor, aceitação. Sim, é verdade, aceito isso, é verdade. Então, não posso nem reclamar. Concordam? Veem de outra forma esses programas narrativos? Posso passar para frente, então? Bom, a manipulação eu achei também que é por provocação. Né? A vida manipula o enunciatário, ou o próprio enunciatário, né? Manipula ele. Né? Na verdade, começa dele mesmo, né, gente? Então, como o enunciatário, o enunciador, desculpa, como o enunciador exige dele, a vida também vai exigir. Não é? Porque o perfeccionista é esse ser, né? Que exige muito dele, e aí passa a exigir do outro, e aí tem essa relação. E a manipulação, acho que é por provocação, por um querer. Não é por um querer ser perfeccionista. E como ele quer ser perfeccionista, ele vai exigir, super exigir, e, em consequência, terá essa resposta de volta. O que vocês acham? Deixa eu voltar lá na... É sempre bom ler, né, gente? Sempre bom ver os tipos de manipulação.
Porque a imagem que ela faz é negativa, né? E tá aí e entra em questão o dever, né? Eu tenho que fazer tudo corretamente, né? Não posso errar. Ninguém pode errar. Por isso eu coloquei que era manipulação por provocação. Acho que sedução não é, intimidação também não. Parece ser o percurso mais evidente, né? O da provocação. Poderíamos quase tocar na intimidação, né? Porque ela intimida a vida a ser exigente. Uhum. Em algum momento parece que o eu, de tão exigente que ele intimida a vida a ser exigente com ele mesmo. Acho que seria intimidação e provocação por essa perspectiva do negativo, né? De qualquer forma, estaria aí, entre a provocação e a intimidação. Deixa eu voltar aqui. Isso, estamos aqui. Aqui também a competência e a performance, elas estão subentendidas, né, a partir dessa manipulação, e eu acho que a sensação, eu li a sanção como uma sanção negativa, porque ela está cansada, ela está exausta. Ela quer uma trégua, mas como a relação ela super exige, então ela tem a super exigência aí, né, de volta, então eu acho que ela está exausta, tanto é que ela reclama, por isso ela reclama. Porque, na verdade, ela está reclamando, né? Não aguento mais tanta exigência. Isso você tem o que você tem, você recebe aquilo que você oferece. Mas tem aqui um momento de reclamação, né? Que ela não aguenta mais. Então, por isso, eu acho que a sanção é negativa. Nas modalidades veredictórias, né? Eu já falei, né, lá anteriormente, que trata-se de uma verdade. Tanto é que a crônica é finalizada com um sim, né, com uma afirmação. Então, o que é, além de ser, parece. Né? Então, sim, ela super exige. A paixão que eu coloquei aqui sim, a da exigência. Exigir, reclamar em função de direito legítimo ou suposto, ter necessidade de, precisar, pretender, querer, reclamar. Né? Então, ela quer... quando ela exige, ela quer, não é tudo super perfeito, não é? E aí ela recebe isso de volta, porque ela precisa, ela tem necessidade de ter tudo, né, dentro dessa perfeição, né, dessa super exigência, mas chega um momento que ela se cansa. Então, por mais que não tenha aqui a lexicalização dessa paixão, né, eu não consigo visualizar outra. Do exigir, que está relacionada com esse ato de reclamar. Né? Não sei se vocês concordam. Deixa eu voltar aqui para o texto, para vocês verem o texto novamente, e ver se vocês percebem outra paixão. A questão da veredicção, né? Ela diz que a vida sempre exigiu de mim. Então, do ponto de vista dela, parece que exigiu e sempre exigiu. Então, é verdade. Mas, do ponto de vista da amiga, ela responde, você também sempre exigiu da vida. Então, na verdade, há um jogo de mentiras que se estabelecem, né? Porque ela acha que é a vida que sempre exigiu dela. Mas, na verdade, é ela que sempre exigiu da vida. Então, ela acaba percebendo, a amiga acaba mostrando para ela, porque ela diz sim, que é justamente a exigência que ela tem com a vida
que é a própria vida, né? A vida dela, não é a vida de ninguém, é a vida dela, que faz com que pareça que a vida exige muito dela. Então, eu acho que ela vive numa mentira. Porque ela acredita que a vida exige demais dela e, na verdade, é ela que exige muito da vida. Então, ela vive numa mentira, porque ela supervaloriza uma certa realidade que não é a verdade, né? Por isso que eu acho que ela vive numa mentira. Tanto é que ela afirma, sim, eu super exijo da vida. Então, Sebastião, mas se ela super exige da vida, é isso que a vida vai devolver para ela. Então, mas acontece que ela diz que a vida exige muito dela. Aí, mas, na verdade, não é porque a vida exige muito dela, é ela que exige muito da vida. Então, ela se engana, né? Ela vive num engano. Sim. Ela vive numa mentira. Porque aí há o vitimismo, né? Então, ela vive numa mentira. É ela que acredita que a vida exige muito dela. Mas, na verdade, parece que exige. Mas não é. É ela que exige muito da vida. Como a vida é dela, ela acaba se supervalorizando. Janice, já são 10 horas. Vamos deixar eles pensarem um pouco sobre isso? Meninos, vocês podiam pensar muito sobre isso, porque então, na outra segunda-feira, quando a gente for ter aula, a gente pode voltar a esse texto e discutir um pouco mais. Lembrando que quinta e sexta a nossa aula é dentro do colóquio, né? E não se esqueçam, sexta à noite tem a apresentação do mexicano sobre a Paixão do Horror, né? Então, não se esqueçam de comparecer às 7 horas, né? Para eu não ficar sozinho com ele, né? Senão fica chato. Então, é isso, Janice. O Rubens está pedindo para você disponibilizar todo o material, né? Eu vou sim, vou disponibilizar, Rubens. Então, fica aí o convite para vocês, quinta e sexta para o colóquio, sexta às 7 horas para a apresentação do professor mexicano, né? E esqueci o nome dele, Fernandes. E na segunda-feira nós teremos, então, aula normalmente, né? E eu creio que será a última aula, né? Porque a gente já está com muitas aulas, né? De qualquer forma, a gente pode ter aula depois na quinta-feira, se for necessário, tá? Então, muito obrigado pela presença. Obrigado, Janice. Foi ótimo as suas análises. Os textos também são ótimos, porque são textos complexos, né? Bom mesmo é a gente ler texto difícil, né? Porque aí a gente aprende, né? Ler texto fácil a gente não aprende nada, né? Então, muito obrigado, Janice, pela sua participação. Eu que agradeço, né? Porque obriga a gente a pensar e repensar o texto. Né? E realmente eu acho muito. Passei a achar, né? Antes eu achava que não, mas depois que eu comecei a fazer a análise da Clarice Lispector, realmente eu acho que eu realmente estou bem contaminada pela Clarice, pelas leituras extras. Mas isso é bom porque nos faz separar, né? Colocar essa separação do escritor separar o escritor do texto, né? Da enunciação. E é bem difícil mesmo, mas agradeço imensamente pelas colaborações de vocês, né, e aí alertando, né, para essas outras formas de outras perspectivas, né, de ler o texto e refletir melhor, né, o que o texto nos proporciona. Então, muito obrigada pela colaboração de vocês e foi bem produtivo para mim, pelo menos. Obrigada. Mais alguma colocação? Alguém